na última aula nós tivemos uma revisão teórica, né, sobre box plot, né, diagramas de caixas. Falei um pouquinho sobre os quartis, né, mediana, acho que ficou bem claro, né? E agora vou apresentar um exemplo aqui do meu livro de estatística predileto, livro de Mário Triola, né, Introdução à Estatística, 12ª edição. Eu tenho uma outra edição que também acho que eu tenho a 5ª edição desse livro. Tenho dois desses livros. Se você tem R$ 216,74 aí para investir, um bom investimento. O livro chega a ser pesado. Deve ter 1,5 kg aqui nesse. Ou meio quilo ou 1,5 kg, não sei direito, né? Não é muito preciso, né? Meio quilo, meio quilo e meio. Mas vamos ver lá o que nós temos agora, né? Então vamos ver, vamos pegar um exemplo aqui do livro do Triola, né? Então vamos à leitura. Quantos flocos há em um biscoito de flocos de chocolate? Então vamos lá. Esta edição de Introdução à Estatística e edições anteriores incluíram dados obtidos de balas simples de MM. Este problema do capítulo mantém o legado de usar petiscos alimentares para objetivos estatísticos, e a escolha aqui são biscoitos com flocos de chocolate, como sugerido pelo artigo Chocolate Chip Cookies as a Teaching Aid. Traduzindo, né, o título de um artigo, né, Biscoitos com flocos de chocolate como ferramenta de ensino, e o autor aqui, Herbert Lee. Então vamos lá. A tabela 3.1 lista os números de flocos de chocolates contados em diferentes marcas. As contagens foram obtidas pelo autor, que descobriu que o processo de contagem não é tão simples quanto pode parecer. O que fazer com flocos de chocolate soltos encontrados em cada pacote? Alguns apareciam juntos, de modo que deveriam ser contados com muito cuidado. Também tomou-se cuidado para que pedaços de castanhas não fossem contados como flocos de chocolate. Havia alguns pequenos fragmentos que não foram contados, depois que o autor decidiu sobre o tamanho mínimo necessário para ser considerado como um floco oficial. As contagens na tabela 3-1 não incluem pesos dos flocos de chocolate, e a marca Hannaford tinha muitos que eram substancialmente maiores do que qualquer floco de chocolate de outras marcas. Também há um problema com o método de amostragem. O autor do biscoito usou todos os biscoitos de um pacote de cada uma das diferentes marcas. O método de amostragem melhor envolveria a seleção aleatória de biscoitos de diferentes pacotes obtidos em todo o país. E isso exigiria que o autor viajasse muito, uma perspectiva com algum atrativo. No desenvolvimento desse problema do capítulo, o autor aprendeu muito sobre biscoitos com flocos de chocolate, inclusive a observação de que uma pilha desses biscoitos esfarelados não tem nenhuma atração em relação a um único biscoito não tocado por mãos humanas. Essa foi uma super conclusão, né? Então aqui você tem a tabela aqui com 4 marcas de biscoitos, né? E os respectivos números de flocos de chocolates embebidos nesses biscoitos, né? O que eu fiz aqui, né? Eu simplesmente copiei esses dados aqui. Então eu tenho aqui, eu fiz a primeira linha aqui, eu coloquei marcas, que seria o título da coluna marca, tem a marca 1, marca 2, marca 3, marca 4, marca 5. Eu preferi não colocar esses nomes estranhos por enquanto. E aqui 1, 2, 3, 4 até 40, essa numeração aqui da primeira linha, referente a quantos elementos amostrais se pegou de cada marca. Por exemplo, na primeira marca ali se analisaram 40 biscoitos, na terceira aqui também. Que mais? E o resto aqui, no corpo da tabela, nós temos então aqui eu vou até isso aqui no corpo da tabela você tem os dados aqui efetivamente digitados, né? Vocês podem tentar depois de outras maneiras, se vocês quiserem.
Eu vou tentar fazer aqui do método que eu achei mais simples, embora não seja tão simples assim. Então vejamos o que nós tínhamos antes, né? Por exemplo, a gente estava analisando o quê? Extensão na última aula, né? Extensão da asa, o que é? A envergadura, né? De pardais fêmea e macho, dentre os que sobreviveram e os que não sobreviveram, né? Tá vendo? Aqui tem os box plots bem bonitinhos, né? Aqui estão. Mas vamos agora aos nossos dados, né? Então vamos começar aqui carregando a matriz de dados. Então eu vou chamar isso aqui de matriz B, tá? Bzão, B maiúsculo, B de biscoito. Read CSV, o nome do arquivo, entre aspas, simples ou duplas, tanto faz, tab 3-1c.csv. Então agora eu crio uma matriz B e carrego essa matriz com os dados dessa tabela, né? Então vamos ver se vai dar certo. Aqui está a matriz B, né? Você vê aqui x1, x2, x3 corresponde, aliás, cadê a matriz aqui? Cadê? Aqui, fica mais fácil, né? x1, x2, x3 até x40 aqui corresponde a essa primeira linha aqui, indicando os elementos amostrais, o número do biscoito que está sendo analisado em cada pacote. E aqui marca, você tem marca 1, marca 2, marca 3, e assim por diante. 1, 2, 3, 4, 5. Joia, né? Então, isso aí. Então, opa, coloquei um ponto errado ali. O que eu tenho que fazer agora? Pelo que eu testei, obviamente, isso aqui antes. Então, eu vou simplesmente mandar embora essa primeira coluna aqui. Porque qual é a jogada aqui que vocês têm que entender? Olha, entenda o seguinte. Quando a gente estava analisando, por exemplo, pardais aqui, ó. Pardais fêmeas e machos, sobreviventes ou não. Eu tinha uma coluna, uma única coluna com a variável, tipo variável wing-ext, que é a envergadura do pássaro. Então, esse aqui é o meu y tem que estar numa única coluna. Então, eu vou ter, na verdade, que eu vou preciso de duas colunas. Por exemplo, nesse caso aqui eu tinha a coluna serve, de sobrevivência, alive or dead, né, vivo ou morto, e a coluna win, ext, que é a envergadura, né, aqui os números relativos ao tamanho do pássaro, a envergadura do pássaro. E aí, para ter esses 4 diagramas de caixa, eu diferenciei aqui as cores com relação a masculino e feminino, né? Então eu preciso de duas colunas aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa primeira coluna aqui, que é a coluna com os nomes, tá? Depois a gente vai ver como vai conseguir retornar a coluna com os nomes. Então, vou colocar lá, B, como é que eu elimino? A primeira coluna, então, vírgula, o que tem à esquerda da vírgula, todas as linhas. Vírgula 1, primeira coluna, isso aqui eu vou colocar igual a null. Então, tá aqui, ó, veja aqui, vamos lá ver o B, tem aqui a primeira coluna, que é o nome da marca, né? Eu vou apertar aqui null, e aí, vamos lá de novo do B, foi embora a primeira coluna. Eliminamos a primeira coluna. E agora, o que nós vamos fazer? O que eu preciso fazer? Deixe-me ver. Eu vou criar uma matriz. Uma matriz. Que eu vou chamar de, por exemplo... eu poderia chamar... Como é que eu poderia chamar uma matriz com nome interessante? Vamos chamar de B2? B2. Então, vamos ver aqui. Deixe-me pensar aqui, ou se eu vou ter que fazer a transposta antes. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, vamos chamar de TB, que é a transposta da matriz B. Então vamos obter a transposta da matriz B. T, esse aqui é B, então esse operador T aqui, o B aqui, essa função T, eu passei como parâmetro a matriz B, vai te dar a transposta, cadê? TB, ó. TB aqui é a transposta. Mas eu quero tudo isso aqui em uma única linha.
Outra coisa que vocês têm que reparar é o seguinte, deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui, não sei se vocês conseguem ver. Lembra, como eu falei, a primeira marca de biscoito, eles analisaram 40. A segunda marca de biscoito, 32 unidades. A terceira, o negócio é que quando ele faz a transposta, tipo, você tem B aqui. B é 5 por 40. Detalhe, a primeira e a terceira linha você tem todas as 40 linhas preenchidas, porque a primeira e a terceira marca de biscoito aqui, eles analisaram 40 biscoitos. Já na segunda aqui, analisaram 32, na última 24, mas essa é uma matriz, uma matriz 5 por 40. Só que onde, nessas marcas em que você analisou menos biscoito, simplesmente nós não tínhamos nada, então aparece essa variável NA. NA simplesmente considera que não tem nada aí, tá? Na verdade, a NA é uma variável do tipo lógico, né? Mas a gente não vai usar aqui. Nesse caso aqui, só para constar que a primeira e a terceira linha tem 40 valores aqui de números de flocos de chocolate no biscoito. As outras não, porque tinha menos biscoitos a serem analisados. Os pacotes tinham menos biscoito. Eu fiz a transposta, tá aqui. Então a transposta, que é TB, ela tem 40 linhas e 5 colunas, né? E eu vou ter que agora criar uma matriz aí, que eu vou chamar de, por exemplo, bis, por exemplo, bis de biscoito. Então essa matriz eu vou usar o comando matrix, lembrando que tem as aulas, a playlist de videoaulas básicas aí de RStudio que vocês podem acessar. Então o que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr TB, que é a minha matriz. Que mais? Eu quero criar um vetor, na verdade, uma matriz de 200 linhas por uma coluna. Como que eu vou fazer criar essa matriz? Por linha. Então, by row equal true. Vamos lá, vamos ver se criamos bis, né? Onde é que está o bis aqui? Então tá aqui, ó, uma matriz de 200 linhas e uma coluna. Veja que tem vários elementos que são NA. NA quer dizer, simplesmente não tinha biscoito lá para medir para algumas marcas, eles não conseguiram obter 40 biscoitos em um único pacote, como foi analisado um pacote por marca, né? TB é a matriz que a gente vai analisar, mas a gente precisa agora, assim como no caso dos dados lá, por exemplo, dos pardais, a gente precisa de uma matriz numérica aqui, tá vendo? Ó, uma matriz numérica e uma matriz, ou melhor, um vetor numérico e um vetor com variável categórica. Tipo, o que é variável categórica? Se o passarinho é macho ou fêmea, ou a marca do biscoito. Então vamos criar vetores agora. Vou por aqui, ó. Criar vetor. Antes, deixa eu pôr alguns comentários. Aqui, então, o que eu fiz aqui? Criei vetor coluna com os dados, né? Vamos criar vetores. Pode ser vetor linha? Vetores linha com os nomes das marcas de biscoito. Agora tem que escrever esses nomes de biscoito americano aqui, né? E aí tem por exemplo, Chips Ahoy. Tem 3 tipos de Chips Ahoy: o regular, o mastigável e o gordura reduzida. Então, vamos inventar uns nomes aqui abrasileirados que é melhor do que copiar esses nomes de biscoito americanos. Então vamos lá. Vamos criar o primeiro aqui. Então, eu vou chamar o vetor aqui nome 1. Vou usar o comando rep de repetir. Tem lá nas aulas básicas, eu ensinei como usar. Qual que é o primeiro biscoito? Vamos achar uma marca. Digamos que seja Balduco. Balduco. Então vamos brasileirar a marca lá. Quantas repetições? 40. E assim eu vou fazer para os outros também. Deixa eu ver aqui. Obviamente eu vou ter que escolher outras marcas. Então
Vai ser difícil eu lembrar assim, porque eu não sou um grande consumidor de biscoitos. Eu consumo mais frutas. Então vamos aqui, um vetor nome 2, nome 3, nome 4, nome 5. Então digamos que o segundo biscoito lá seja Nestlé. Depois o outro, deixa eu pensar aqui, o meu predileto é Piraquê. Depois, o que tem? Balduco, Piraquê. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para quem mora em Aracaju, Sergipe, né, tem o famoso Fabize. E um outro biscoito, deixa eu me ver aqui, Marilã. Então mudei o nome dos biscoitos lá, porque não quero esses biscoitos americanizados. Vou executar aqui essas linhas, né? Então eu tenho que dar o Ctrl Enter para executar, né? Então ele criou aqui só que criou aqui na forma de caractere. Eu vou ter que transformar isso aqui em um tipo de variável que vai dar para eu concatenar com esse vetor bis. Vou ter que transformar isso aqui num tipo de variável chamada data frame. Então eu vou pôr lá n1 igual data.frame. Deixa eu ver aqui, nome 1. E vou ter que fazer assim para todos os outros. Então vamos fazer isso, né? Então aqui nós transformamos esses vetores aqui de caracteres em data frame. E agora nós vamos ter que concatenar isso, criar um grande vetor. Repare então, cadê? Eu chamei de N1, N2, onde é que está N1, N2? Aqui, ó. Aqui está, ó, tipo N1, Balduco, Balduco, Balduco. N2, Nestlé, 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 e assim por diante. Então eu vou concatenar isso, eu vou criar agora um vetor que eu vou chamar de... como eu poderia chamar? Poderia chamar de... vejamos... marca, pode ser? Marca igual. Primeiro eu vou acrescentar a primeira marca. Então tá aqui. E depois eu vou acrescentar as demais. Então, por exemplo aqui, marca... Agora, o marca já tem 40, então do 40 até a 80ª linha, eu vou colocar o N2. Então agora o marca já vai para 80. Então, ó, vamos abrir aqui o marca. É o vetor marca. Ó, Balduco, Balduco, Balduco até o 40. Depois Nestlé, Nestlé, Nestlé. Então vamos fazer isso para os demais. Então agora marca... aqui 81 até 120, linha 81 até 120, uma única coluna, obviamente. Agora, qual é a outra marca? É o N3. Lembrando que eu estou usando marcas... eu fiz alguma coisa errada aqui, deixe-me pensar. Tá, 120 aqui, não 12. Aqui, joia. Agora, marca... da linha 121 até a linha 160 vai ser o N, deixa eu pensar se é isso, N4, e depois marca, então estou concatenando tudo aí, da linha 161 até a linha 200, então vai ser o N, fecha colchetes, né, cadê, fecha colchetes, igual a N5. Então vamos lá, vamos ver o que deu aqui. Marca. É estranho aqui. Vou começar de novo aqui. Marca N1, 80, 120, 121, 200. Tem alguma coisa errada aqui. Sim, faltou a vírgula aqui e aqui, né? Porque aqui, ó, aqui você tem dessas linhas, aí vírgula, todas as colunas, no caso uma coluna. Então deixa eu executar tudo de novo aqui. Aqui está, então, 200 observações que nós temos lá, sendo que para alguns biscoitos essas observações são faltantes, por isso que eu tenho NA, né, ou NA. E por fim eu vou concatenar agora isso aqui. Então eu vou concatenar isso, vou chamar agora a matriz de biscoito igual. Vou concatenar isso com cbind. Vou pegar aqui marca, vai ser a primeira coluna e bis vai ser a segunda.
Então vamos ver se vai dar certo. Biscoito. Então tá aqui, ó, Balduco, a primeira marca, né? Repare que foram 40 medidas. Então tá aqui, 40 medidas. Aliás, cadê aqui os dados, né? Acabei fechando o arquivo aqui inadvertidamente. Então vamos abrir de novo aqui, né, para comprovar isso. Vamos lá. Então aqui está. Ó, primeiro biscoito foram 40 medidas. Depois o segundo foram 32. Então 40 mais 32, 72. Então veja que até o número 72 você tem medidas aqui. Depois do 72 ao 80 é NA, ausente. Aí o próximo biscoito foram 40. Então do 81 ao 120 você tem medida. Depois passa para outro biscoito. Enfim, espero que vocês tenham entendido essa parte. E agora vamos ao gráfico em si, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esse gráfico. Então eu vou usar então o nosso famoso comando ggplot. Qual é o dado? Então data igual biscoito. Essa é a nossa matriz de dado. Vírgula, a estética, né? A aesthetics. O X. Aliás, deixa eu abrir aqui a matriz biscoito. Nome 1 é o nome da primeira coluna. Bis maiúsculo é o nome da segunda. Então, X igual nome 1, vírgula, Y igual bis. O que mais que eu poderia colocar aqui? Poderia mapear a cor? Poderia? Depois a gente tenta mapear a cor. Que mais? Aqui vamos já colocar a parte geométrica. Então, mais geom boxplot. E vamos ver. Aí está o nosso diagrama de caixas, né? É interessante, né, que ele colocou aqui os biscoitos. Veja só, nós tínhamos lá as marcas Balduco, Nestlé e Piraquê. Balduco, Nestlé e Piraquê. Aqui tem Balduco, Fabize, Marilã. Ele colocou em ordem alfabética os biscoitos. Isso é uma coisa interessante aqui. Você pode trabalhar aqui com a legenda, por exemplo. Acho que até a cor. Vamos tentar mudar a cor. Vamos tentar mapear a cor aqui dentro do Aesthetics. Tipo, posso pôr aqui, por exemplo, Aesthetics. Color igual nome 1. Vamos ver se vai dar alguma cor aqui. Mudou a cor, né? Ficou mais bonito, né? Mais bonito. Se você quiser, você trabalha aqui com, por exemplo, o nome, né? Os eixos, né? Por exemplo, mais. Eu já ensinei alguma coisa sobre editar na primeira videoaula dessa playlist, né? Como você pode editar. Vamos editar alguma coisa, tipo Xlab. Xlab é marca do biscoito. Marca do biscoito. E aqui, no Y, número de flocos de chocolate. Vamos executar. Cadê? Ó, eu posso mexer no tamanho, né? Posso fazer uma série de coisas aqui. Vocês podem ir editando, né? Ficou bonito, não ficou? Você pode salvar, você vem aqui em Export, salvar do jeito que você quiser. Pode copiar para a área de transferência, né? E vamos às considerações finais sobre esses boxplots aqui. Dá para entender que é um boxplot do tipo modificado, né? Porque ó, você tem os outliers aqui, os pontos fora da curva aqui, que ele não colocou no boxplot, né? Como eu expliquei na aula passada, né? Que mais aqui? Obviamente aqui as marcas são os nomes que eu inventei, né? Mas o que dá para perceber aqui é que nesse biscoito Fabize, o número de flocos de chocolate é bem maior. E você vê, nem o biscoito Marilã com um maior número de flocos, aqui esse ponto fora da curva, se iguala aqui ao biscoito Fabize com menos flocos de chocolate. Obviamente, por favor, fabricantes de biscoito aí,
não me processem, né? Porque na verdade eu coloquei esses nomes aqui, são nomes para facilitar, que não, eu não queria escrever esses nomes estranhos aqui. Na verdade, as marcas de biscoito estão aqui, né? Bom, espero que vocês tenham entendido como fazer um box plot desse tipo de dado, né? E tenham aprendido um pouquinho sobre diagramas de caixa, né? E acho que por essa aula tá bom, né? Então, próxima aula vamos aprender mais gráficos.